Olá, pessoas! Meu nome é Elissa e eu sou professora de literatura. Eu quero começar com uma pergunta. Você sabe o que é realismo mágico? Se sabe, nós vamos falar um pouco mais disso. Se não sabe, vamos descobrir aqui no vídeo de hoje sobre o realismo mágico. Mas primeiro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. Realismo mágico é um termo, um conceito aplicado a diferentes manifestações, obras artísticas, de várias linguagens artísticas, em que se predomine a fantasia, o sonho, aquilo que parece muito mais nonsense, absurdo, imaginário e muitas vezes até mesmo sobrenatural. Mas nessa aula eu vou enfatizar o realismo mágico nas produções literárias, no âmbito da literatura, até porque queremos pensar o realismo mágico como um gênero literário. Realismo mágico é um termo que críticos de arte usaram para nomear obras produzidas, manifestações artísticas que apareceram na Alemanha pré-Hitler, pré-nazista. Então, ali a gente tem a primeira metade, né, as duas primeiras décadas do século XX. Esse momento coincide justamente com a manifestação das vanguardas europeias, essas manifestações difíceis de encaixar, de classificar dentro de um nome, dentro de um segmento específico, por ter uma pluralidade de possibilidades em diferentes linguagens artísticas, né? Literatura, música, pintura, dança, etc. E que tinham mesmo esse caráter meio que inexplicável, né? Algo que apontava para um adjetivo que a gente usa com muita frequência, que é surreal. Parece que é algo que escapa dessa realidade tangível que nós temos. Isso porque, nesse início do século XX, houve mesmo uma tendência dos artistas e das obras de arte fugirem, se distanciarem da lógica do realismo científico do século XIX, da lógica de um realismo mais denotativo, né, de um caráter mais denotativo, mais referencial da literatura, de uma verossimilhança mais palpável em relação ao nosso mundo, ao mundo real, né, ao mundo em que nós vivemos. Então, essa é primeiramente a origem do termo realismo mágico, mas é claro que ele vai muito mais além do que isso. Obras que são entendidas, compreendidas como realismo mágico, e o próprio realismo mágico também costuma ser conhecido como realismo fantástico ou realismo maravilhoso, mas nós vamos permanecer com essa nomenclatura, realismo mágico, até porque os estudiosos, os críticos não entram em consenso em relação a isso. Há quem considere que sejam sinônimos, há quem considere que haja nuances, né, de que diferenciam um termo do outro. Vamos tomar o termo realismo mágico porque é o termo que o Éric Nepomuceno utiliza. Éric Nepomuceno é um dos maiores tradutores de literaturas latino-americanas no Brasil, né, de línguas espanholas, né, e que derivam do espanhol. E ele também é um dos maiores tradutores de autores do realismo mágico no Brasil, de Gabriel Garcia Marques, de Julio Cortázar, de Juan Rulfo, né? Ele é tradutor de nomes muito importantes. E ele mesmo faz suas considerações acerca do que seja o realismo mágico. Para ele, diferentemente do que se acredita, né, que o realismo mágico fuja, escape da realidade, para o Nepomuceno, o realismo mágico, na verdade, evidencia e exagera o real diante dos nossos olhos. E é por isso que ficamos tão perplexos, porque, na verdade, é a realidade nua e crua diante dos nossos olhos. Inclusive, entre 1961 e 1967, aconteceu o chamado boom das editoras, né, das obras latino-americanas pelo mundo, da América Latina, do realismo mágico, né, coincidentemente, eram obras de realismo mágico que eram produzidas nessa época que acabaram vivenciando esse boom. Para o Éric Nepomuceno, esse boom não é literário de fato, ele é editorial, o que acabou favorecendo mesmo a publicação dessas obras e que trouxe à tona uma reflexão importante sobre o que ele entende, né, o que vem a ser mesmo o realismo mágico, que pelo menos essas obras conseguem imprimir para a gente. Trata-se, na verdade, de
sobrevivência. É uma característica, é uma particularidade da América Latina. O realismo mágico não é só uma resposta à literatura fantástica do século XIX, à literatura, às produções artísticas das vanguardas europeias, da Alemanha pré-nazista no início do século XX, mas é também uma forma de verbalizar, de expressar verbalmente, né, literária e poeticamente, o que é a vivência, o que é a experiência latino-americana. Em outras palavras, então, o realismo mágico ele comunica o que é a existência da América Latina e a existência latino-americana. Quando eu falo da América Latina, eu falo do território e cultura, e quando eu falo do latino-americano, eu falo do sujeito, do indivíduo, das pessoas, que na verdade é uma existência, é uma vivência marcada pela solidão, pelo silêncio, pela perseguição, pela luta, pela revolução, pelo desejo mesmo de permanecer de pé, né? Não é à toa que uma das obras mais importantes é intitulada 100 Anos de Solidão, que traz todos esses aspectos que eu falei, né? De sobrevivência, de solidão, de luta, de resistência, de resiliência, que é uma palavra muito famosa, muito comum, que tem circulado muito por aí, e que no final das contas, aconteceram tantos antagonismos, tantos obstáculos, houve tantas dificuldades na história dos países latino-americanos que a permanência, a existência e a sobrevivência desses países e dos cidadãos que pertencem a essas culturas, no final das contas acaba sendo uma coisa muito sobrenatural mesmo, muito mágica, né? Colonização, escravidão, tanta coisa, ditaduras que enfrentamos, que a nossa sobrevivência acaba se configurando e se constituindo mesmo como uma sobrevivência mágica. E isso fica evidente em várias obras, não vou listá-las por hoje, mas eu vou citar nomes de alguns autores que merecem ser visitados, merecem ser conferidos, merecem compor listinhas de desejos para o resto da vida, para a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa realidade, que muitas vezes a gente não tem acesso a ela materializada, verbalizada, mas a gente sabe e entende o que é, porque nós temos a experiência da vida. Dos tantos autores e autoras latino-americanos, cujas obras merecem ser lidas antes de morrer, eu cito alguns como Gabriel García Márquez, da Colômbia, Juan Rulfo, do México, Isabel Allende, do Chile, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares e Julio Cortázar, da Argentina, Alejo Carpentier, de Cuba, Horácio Quiroga, do Uruguai e o nosso querido brasileiro Murilo Rubião. Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre realismo mágico. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, compartilhem, levem essa maravilhosa mensagem para outras pessoas também. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses temas, sobre os tópicos que aqui falamos, sobre esses autores, não deixem de acessar os links na descrição aqui embaixo. Acompanhem-nos também nas redes sociais, nós estamos aí atualizando o tempo todo para vocês. Eu agradeço a atenção, eu vou ficando por aqui, até a próxima.